versículo 1 aí, essas coisas, né, aonde a igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então aí também nós vemos que existe um caráter que o Senhor está mostrando que a morte não é o fim, né? É o fim aqui, mas não é o fim. E que ele mesmo passou por isso. Aquilo que os irmãos estavam passando, o Senhor passou por isso. Ele está se identificando com os sofrimentos dos nossos irmãos na época ali. Então, ele fala que ele se coloca como aquele que é o complemento de todas as coisas, né? É o primeiro e o último, ele é o todo, né? O tudo, né? Melhor dizendo. E também né, ele fala que é aquele que esteve morto e agora ele estava vivo. Por quê? Porque os irmãos estavam morrendo, né? Estavam sendo mortos, literalmente, sendo martirizados. Foi a época onde teve o maior número de mártires na história cristã, foi nessa época aí. Então o Senhor se identifica com eles, mostrando o quê? Que ele também passou pela morte. E agora ele estava vivo. Então aqueles que estavam passando pela morte, eles estavam sabendo que não era o fim, que eles tinham uma vida depois daquilo ali. Que é o quê? É a ressurreição. E o Senhor mostra, né, que ele conhecia. Ele fala, conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua tribulação, ele fala isso, né? Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, por causa da miséria que eles estavam passando, né? Por tudo que eles estavam passando. E o Senhor conhecia. Como conhece cada uma das igrejas aí, né? Nós vemos que o Senhor conhece. Ele sempre fala, conheço as tuas obras, conheço. Conhece tudo. E aqui existia um conhecimento também de intimidade com aquilo que eles estavam passando. Conheço a tua tribulação. Então, o Senhor, nós vemos que aí, nessa igreja, não tem reprovação, não tem censuras, né? Essa e a Filadélfia. E aqui nós vemos que não tem censuras, porque o Senhor estava se identificando, pelo contrário, né? Ele estava se identificando com os sofrimentos dos nossos irmãos, porque ele foi o homem que sabia o que é isso, né? Ele era aquele homem de dores que sabe o que é padecer. E foi aquele que foi à morte, debaixo de injúrias, de maus entendidos, de defamação. Ele foi, inclusive, contado com os malfeitores. E acabou ali, a vida do Senhor acabou ali, né? Acabou naquela cruz. Mas, vírgula, vivo, ressuscitado dentre os mortos. Então, aquilo que eles estavam passando, o Senhor sabia muito bem. Daí o Senhor fala o que para eles? Algo além, né? Além dessa cena de sofrimento que eles estavam passando, que realmente triste, né? Foi triste e duro para os nossos irmãos, com certeza, né? E os que passaram martirizados também na mão de Tiatira, na época de Tiatira, eles também sofreram, e de lá contam muitas histórias. Tem livros também que contam a história de Esmirna, daqueles que, tanto ali como Tiatira, aqueles que estavam sendo martirizados, teve também em Pérgamo. Aliás, perseguição e matança de cristãos sempre existiu, né? Agora que parou aqui no ocidental, né? Então, mas tinha. E é interessante que os irmãos que escreveram acerca desses tempos, eles diziam que aqueles que ficavam lá iam ser queimados, eles jogavam inclusive lenha verde, para que eles demorassem mais ainda para morrer, porque a lenha ia pegando fogo devagar, para judiar deles mesmo. Disse que lá, vamos dizer, lá dentro do fogo,
e eles gritavam para aqueles que estavam nas fileiras da morte, né? Eles gritavam para os seus irmãos assim: venham que vale a pena. Olha que coisa, irmãos. Pode vir, venham que vale a pena. Porque o Senhor estava com eles, certeza, né? Que o Senhor estava com eles, como aconteceu lá no Antigo Testamento, né? Os Sadraque, Mesaque e Abednego caminhando naquela chama. Quem que foi visto? 4? Havia um 4, joguei 3, o rei falou, não joguei 3 pessoas lá dentro, mas eu vejo 4, e um é semelhante a um filho de Deus, ou deuses, né? Porque era o Senhor que estava junto com eles. Então, isso é muito precioso, né? Embora nós reclamamos de barriga cheia, né? A gente aqui não tem perseguição nenhuma, né? Mas é um consolo ao mesmo tempo que quando nós passamos, por pior que seja a situação, irmãos, é melhor estar no fogo com o Senhor do que fora dele sem ele, não é verdade? E às vezes nós queremos fugir das tribulações, nós queremos fugir das dificuldades, né? Evitamos essas coisas, sendo que muitas vezes é o querer do Senhor para nós conhecermos Ele um pouco mais de perto, vamos chamar assim, né? E nós vemos que pelas Escrituras, estas cenas é que nós encontramos o Senhor sempre mais próximo de todos eles. E assim é conosco, né? Assim é conosco também. Então, eu estava pensando nisso, que quando o Senhor falou, conheço a tua tribulação, é porque ele estava junto ali com eles. E completamente oposto, né? Essa carta é completamente, essa expressão que o Senhor fala aí, conheço a tua tribulação, o teu sofrimento, né? Que é a pobreza, né? A tua pobreza, mas tu és rico. É um contraste completamente grande, né? Realmente já é um contraste. O contraste já é contraste, né? Mas é muito forte com respeito a Laodiceia. Né? Laodiceia, o Senhor falou que conhecia eles e que eles diziam que estamos ricos, abastados, não necessitamos de coisa nenhuma. E o Senhor disse: não sabes que tu és pobre, cego, miserável, nu. Era ao contrário, eles estavam se achando ricos, né, e cheios de não precisava de nada, tanto nada que nem do Senhor eles precisavam. E o Senhor estava dizendo completamente ao contrário. E aqui o Senhor está compatível com realmente com aquilo que eles mesmos estavam sabendo, que eles eram tribulados, pobres. Agora o Senhor está falando, ó, mas vocês são ricos. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. Por isso que eu estou dizendo, irmão, a nossa riqueza é o Senhor. Sabe? A nossa riqueza é o Senhor, não é o quanto nós sofremos, o que temos ou o que não temos. Nossa riqueza é o Senhor. Infelizmente, chegou a doutrina da prosperidade dentro do sistema cristão, que nós vamos ver isso continuando o assunto aí, de achar que você ter o Senhor na sua vida, coisa e tal, é você ter abundância de saúde, de bens e de tudo mais, de alegria, né? Daquela coisa toda. E não é nada disso, sabe? A riqueza, o que que é? É ter o Senhor. É isso que ele está falando aqui. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Rico por quê? Porque eles estavam fazendo tudo aquilo, passando tudo aquilo e sendo tudo aquilo em comunhão com o Senhor. Por isso que eu digo, por isso que você tem isso. O que é melhor? Né? O que é melhor? Estar no fogo com o Senhor ou fora do fogo sem Ele? Mas é isso que nós queremos, né? Desculpa eu falar assim, né? Nossos desejos de preservação, nós queremos nos guardar, né? Fugir de tudo quanto é tipo de sofrimento, de tristeza. Né? Não estou dizendo que está errado isso, mas eu quero dizer, agora, como cristão, o que é melhor?
Essa é a pergunta. Como cristão, o que é melhor para você? Logicamente, estar com Cristo onde quer que ele esteja, melhor, onde quer que ele queira que estejamos. Né? Esse é o ponto. Não estou dizendo que para você andar com o Senhor, você tem que sofrer. Não estou dizendo isso. Tá? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que essa igreja é uma exortação para nós, nesse sentido, né? Que ainda que nós cheguemos aos extremos do sofrimento aqui nesse mundo, o Senhor está conosco. Para ele não tem fim, né? Não tem fim. Até a morte aí, ele coloca a morte como, na verdade, uma passagem para a segunda, não é para a segunda, mas é para a etapa final da história, né? O desfecho glorioso, que é que ele fala mais para baixo aí, né? Final do versículo 10, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida.